Leia atentamente o trecho a seguir. Ele faz parte do voto do padre Antônio Vieira sobre as dúvidas dos moradores de São Paulo acerca da administração dos índios em 1694, então fim do século XVII. São, pois, os ditos índios aqueles que, vivendo livres e senhores naturais de suas terras, foram arrancados delas por uma violência e tirania trazidos em ferros com a crueldade que o mundo sabe, morrendo natural e violentamente, muitos nos caminhos de muitas léguas até chegarem às terras de São Paulo, onde os moradores delas ou os vendiam ou se serviam e se servem deles como escravos. Sobre a escravização das populações indígenas no início do processo de colonização da América Portuguesa Sinária, a questão ela está apontando sobre a escravização da população indígena. E a maioria da população indígena, de uma forma geral, não sobrevivia a grandes aglomerações, até por uma questão biológica, mas não residia em grandes núcleos urbanos. E eles estavam muito nas zonas rurais do Brasil, né? Então, outra coisa é que uma dificuldade dos próprios indígenas de se organizarem e dos portugueses também, a princípio, foi que cada tribo ela tinha sua identidade, sua característica cultural, algumas delas eram inimigas. Então, essa falta de unidade, não existia uma unidade cultural entre os nativos, e essa falta de unidade prejudicou bastante a permanência desses indígenas. Os bandeiristas, né, os bandeirantes, e as bandeiras, né, o processo das bandeiras, elas aprisionaram diversos índios nessas missões no sul e no sudeste. E eles vendiam esses indígenas para o pessoal do nordeste como escravos. Porém, existiam várias dessas bandeiras e vários tipos de caça ao índio e caça ao ouro, o sertanismo de contrato. Você tinha vários tipos dessas missões voltadas para a captura de indígenas. Na América Portuguesa, contudo, prevaleceu a escravização do negro africano, porque pelo valor do tráfico, porque o tráfico era muito rentável, e também por uma questão biológica. Eles falavam que os negros rendiam mais e os negros, por uma questão geográfica, os negros não, como eles foram sequestrados da África, trazidos para o Brasil, e eles eram separados. Então, se você sequestrava uma família inteira, um filho ia para um ponto, o pai ia para o outro, a mãe ia para o outro, para eles não terem essa unidade, eles realmente eram tratados como animais. A sua chegada numa terra estranha facilitava a permanecer no local, a não fugir, diferente dos indígenas, que eles tinham um conhecimento maior. E com a colonização e a catequese, os nativos, né, os indígenas, eles sofreram uma violência simbólica muito grande com o processo de aculturação. Então, eles eram obrigados a se despir da sua forma de enxergar o mundo e absorver uma forma de enxergar o mundo europeia que eles consideravam, os europeus, como maiores, como melhores, como mais embasadas e civilizatórias. Então, sobre a escravização das populações indígenas no início do processo de colonização na América Portuguesa, assinale a alternativa correta. A maior parte da população indígena existente dentro do território vivia em núcleos urbanos próximos aos rios e do litoral atlântico. Não, a maior parte da população indígena vivia na zona rural. B. Essas populações indígenas apresentavam um padrão cultural e linguístico bastante unificado, não havendo grandes diferenciações. Não, você não tinha unidade cultural, linguística entre as populações indígenas no Brasil. C. As chamadas bandeiras só aprisionavam os indígenas quando seu objetivo principal de encontrar riquezas minerais não era alcançado. Não. Várias bandeiras foram criadas para aprisionamento, com foco no aprisionamento de indígena, tá? Não só da busca de riqueza. D. A retirada dos indígenas de suas terras e seu aldeamento nas missões jesuíticas contribuíram para a dissolução de suas crenças religiosas. Eu não diria dissolução dessas crenças religiosas, mas a obrigatoriedade, a coerção de você não adotar essas crenças religiosas. E ajudou também no extermínio indígena na América do Sul e no caso do Brasil, porque a gente tem muito menos, a gente tem uma cultura, traços indígenas dentro da nossa absorção cultural da nossa vida. Por exemplo, nomes indígenas de rua, de cidade,
e etc. Mas ao mesmo tempo você tem menos reflexo na sociedade de ascendência indígena, como no México, ou no Peru, ou na Bolívia, por exemplo. O Brasil ele está muito mais formado por brancos e negros, assim, uma amostragem geral, do que indígenas, como acontece nesses países. Então a D está correta e a mão de obra dos indígenas foi utilizada de forma predominante em atividades de caráter artesanal e comercial controladas pelos colonizadores. Não. Mão de obra indígena ela foi utilizada de forma predominante nas missões, foi utilizada também como mão de obra nos engenhos, mas muito pouco, muito pouco. Então a alternativa correta é a D.